aí pessoal, mais um vídeo hoje para vocês e hoje eu vou falar com vocês sobre a Kabbalah. Muitas pessoas falam Kabbalah, mas Kabbalah é a pronúncia certa porque não tem tradução, essa é uma palavra hebraica, tá? Para começar a explicar a Kabbalah, eu preciso falar da Torá. A Torá nada mais é do que a Bíblia, né, o livro dado por Deus para Moisés. Então aquela ali é a Torá. A Bíblia do cristão, ela já tem o Novo Testamento, ela tem também o conteúdo da Torá, mas ela tem livros extras, tá? Enquanto a Torá, ela se retém ali no Velho Testamento. Então, voltando, o que é a Torá? A Torá é o livro dado por Deus para Moisés. A gente acredita que a Torá é apenas o Velho Testamento, mas na tradição judaica, eles acreditam que, na verdade, Deus deu duas Torás para Moisés. Então, olha que curioso, duas Torás. Será que existem então duas Bíblias e a gente só conhece uma? Então vamos lá, qual que é a diferença? Então foi dado a Torá escrita, que é Adão e Eva, Gênesis, o Velho Testamento ali, e tem a Torá oral. A Torá oral é a Kabbalah. Então, nossa, a Kabbalah é uma coisa boa, vamos lá, calma, porque tem muita coisa para ser falada nesse vídeo e não dá para você tirar conclusões ainda, tá? Então, existe esse conceito, né, dentro da tradição judaica, não são todos, mas existe esse conceito de que alguns acreditam isso, que a Torá então foi dada por Deus para Moisés e junto veio a Kabbalah, veio a Torá escrita e a Torá oral. A Torá oral é a Kabbalah. Enquanto a Torá escrita ela se baseia nas histórias, nos mandamentos e nos aspectos físicos, materiais, a Torá oral, então, ela se baseia no mundo espiritual, ela é um livro de segredos, de mistérios, livros de profundidade espiritual, dos poderes, das forças da criação, de Deus, do universo. Então ela contém muito conteúdo em questão de anjos e detalhes da história, por exemplo, de Adão, ou de Noé, ou de Enoque, que não constam na Torá escrita. E a Kabbalah, ela estuda esse aspecto espiritual. Então, ela também é chamada de Torá oculta. Por que oculta? Não no sentido de ocultismo, mas no sentido de que não dá para entender com facilidade. Os rabinos, eles costumam dizer que só aqueles que têm muito conhecimento mesmo têm capacidade de entender completamente a Kabbalah. Então, assim, existem níveis de estudo. Só para você entender. Quando eles vão estudar a Kabbalah, primeiro o cara estuda a Torá inteira e depois ele vai estudando a Kabbalah, porque a Kabbalah, por exemplo, assim, vai ter o capítulo 1 de Gênesis. Então tem um capítulo 1 de Gênesis da Kabbalah, que seria a versão oral daquilo ali. Capítulo 2 de Gênesis, vai ter o capítulo 2 da Kabbalah. Então eles vão se encaixando. Então o cara tem que estudar a Torá inteira e depois ele tem que vir com a Kabbalah estudando e encaixando a parte escrita e a parte oral para ele conseguir entender. Então demanda uma fé, demanda um entendimento, demanda um conhecimento muito forte do Velho Testamento, da Torá. Então demanda muitas coisas, tá? Então assim, é um livro para qualquer um? Não é um livro para qualquer um. Eu indico que alguém leia esse livro? Não, porque existe sim uma parte, vamos dizer, da Kabbalah que eu considero perigosa e que eu tenho meus receios até na questão de se agrada a Deus ou não. Lembrando que assim, eles têm essa visão de que a Kabbalah foi dada por Deus, que ela é uma segunda versão da Torá, mas ela foi compilada por 10 rabinos, né? Eles não falaram, a gente escreveu a Kabbalah. Eles falaram que eles juntaram vários livros e compilaram, então, a Kabbalah. Mas fica em mim, por exemplo, fica um pouco da dúvida se realmente Deus deu esse livro para Moisés ou se, de repente, eles não compilaram, eles criaram ou compilaram mais de livros, vamos dizer assim, apócrifos, que estavam perdidos por ali, que beirava até o misticismo e a feitiçaria, porque a Kabbalah tem um aspecto místico muito forte. É estranho para a gente que é cristão, pelo menos. Se tem alguém que é judeu, alguém que é cabalista e serve ao nosso Deus, porque eu sei que tem vários tipos de Kabbalah, é importante lembrar, tá? Tem Kabbalah cristã, tem Kabbalah romana, Kabbalah grega, tem várias linhagens. Hoje em dia está surgindo muitas vertentes da Kabbalah. E eu quero deixar claro que assim, o satanista lê a Kabbalah.
O ateu que quer ficar rico e acredita na teoria da atração, na força da atração, na matéria eterna, ele vai ler também a Kabbalah. Porque a Kabbalah é um livro que conta a verdade, a origem das forças do universo. E tem segredos ali sobre o mundo. E quem tem esse conhecimento acaba tendo, de certa forma, um certo poder, um certo controle sobre algumas coisas deste mundo. Então, assim, eu acredito sim que a Kabbalah é um livro místico, é um livro poderoso, vamos dizer assim. Eu tenho meus receios sobre a origem, se ela realmente vem de Deus diretamente para Moisés, ou se são apócrifos perdidos que foram compilados e acabou entrando um pouco aí na cultura e na tradição. Mas vamos falar do poder desse livro. A Kabbalah ela é um livro que contém coisas um pouco estranhas para a gente que é cristão e não está acostumado com isso. Por exemplo, ela contém certos tipos de rituais, certos tipos de práticas. Nada nesse sentido maligno de ritual, de fazer as coisas, não. Mas, por exemplo, todo o conceito de numerologia sagrada está dentro da Torá. Desculpa, está dentro da Kabbalah. Todo esse conceito de geometria sagrada também está dentro da Kabbalah. Entendem? Que é aquela linguagem dos ocultistas, entendeu? É a linguagem das sociedades secretas. Então, muitos acreditam que eles usaram. Acreditam não, é certo que a Kabbalah foi instrumento de uso para tudo. Porque é um livro de conhecimento, é um livro dos poderes espirituais. Então, todo mundo que mexe com esse mundo, seja para o bem ou para o mal, quer ter acesso à Kabbalah. Existem distorções da Kabbalah, existem Kabbalahs negras, onde é estudado totalmente voltado para o satanismo, para o ocultismo, tá? Então, não é algo generalizado. Falar Kabbalah, você vai lá e vai ver qualquer Kabbalah. Não é. Eu estou falando aqui da Kabbalah judaica, da Kabbalah que os rabinos estudam, que alguns rabinos falam sobre ela, tá? Então não é generalização da Kabbalah. Essa Kabbalah que eu estou vendo aqui, que é a Kabbalah do judeu, do rabino, segundo o judaísmo, a Kabbalah segundo o judaísmo, ela é uma Kabbalah que, apesar dela ter muito conteúdo místico, ela está sempre falando de Deus. Então Deus é o poderoso, Deus é o criador, Deus é o centro, não tem nenhuma menção a satanismo, não tem nenhuma menção à idolatria, ela é totalmente bíblica, ela é totalmente dentro da Torá, ela fortalece a Torá, então ela não é um livro que contradiz as coisas de Deus ou que te leva a adorar outro Deus, tá? Só que ela é um livro que explica as forças espirituais. Então é perigoso alguém ler e querer fazer o uso dessas forças espirituais para o seu próprio benefício, para a sua própria vantagem, para fazer o mal para alguém ou para conseguir entender o domínio desse mundo espiritual. Vou dar um exemplo. Salomão ele criou então os livros de aprisionamento de demônios. Com certeza Salomão tinha acesso ao conhecimento da Kabbalah. Então ali começa o conhecimento do mundo espiritual, que depois Salomão aperfeiçoa, se inspira, estuda diversas crenças e religiões, então ele forma ali o seu livro de aprisionamento de demônios, de aprisionamento de espíritos. Então você consegue entender o nível, você consegue entender como é meio que perigoso você entrar nesse mundo de estudo espiritual. Eu mesmo tenho meus receios quando eu estudo esse tipo de conteúdo, eu tenho meus receios. Existem certos estudos da Kabbalah, existem certas Kabbalahs por aí, que o fato de você ler ou praticar, você está abrindo a porta da sua vida para demônios, para o mundo espiritual. Uma vez que você enxerga o mundo espiritual como ele realmente é, vamos dizer que o mundo espiritual te enxerga de volta. Mas a própria Kabbalah e a Torá e até a nossa Bíblia, ela deixa claro que se você está conectado com a luz de Deus, sendo conectado pelo poder de Deus, então nenhum mal vai ter poder contra você. Tem coisas na Kabbalah que são interessantes, como por exemplo o estudo profundo das letras, da matemática, da numerologia de salmos ou de livros da Bíblia, que levam então ao uso. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, o cara pega um Salmo 119
E eles têm toda a numerologia e todo o alfabeto hebraico dentro do Salmo 119, e dali eles conseguem fazer uma junção para formar o nome de Deus, o seu nome e todo o benefício daquele salmo, e eles colocam isso na vida deles, nas casas deles, então eles vão atrair ali benções, prosperidade, saúde. Então existe esse lado místico de você usar um versículo da Bíblia e de você misturar isso com salmos, para você, com salmos não, desculpa, o livro da Bíblia, com numerologia sagrada, com estudos espirituais do que está escrito ali, e aí então aquilo ser aplicado como um poder na sua vida. Então, de certa forma, a Kabbalah, ela dá poder ao homem, um poder vindo de Deus, mas é como se existissem receitas para você alcançar certas coisas, entendeu? Dentro da Torá, dentro da Bíblia, mas olhando ela na versão mística, olhando ela de uma forma espiritual, que é o que a Kabbalah ensina, pelo menos essa Kabbalah que eu tô tendo acesso agora, que é a Kabbalah judaica, tá? A origem da Kabbalah. Como eu disse, eles falam que Deus deu essa Torá oculta para Moisés. Então a origem seria em Moisés? Depende, porque tem um livro chamado O Primeiro Homem. Então eles acreditam que a Kabbalah ela existe desde Adão, tá? Que Adão já tinha conhecimentos da Kabbalah, e que isso passou em geração, Enoque, Noé, e vai embora ali, até o momento onde Deus chega para Moisés e complementa tudo aquilo ali. Então, você vê que isso também chega até Salomão, que é usado para o mal, e a gente vê como que isso chega até os dias de hoje, usados nas sociedades secretas. É um segredo oculto da humanidade? É. Entendeu? É. Eu não vou negar, tem muito aspecto muito interessante, sabe? Mas ao mesmo tempo é muito perigosa, então eu não indico qualquer um leia. Eu já fiz vários vídeos falando sobre o perigo do conhecimento, sem preparo. Cara, tem pessoas que não têm preparação. Eu já conheci pessoas, exemplo de servo de Deus, exemplo de fé, fala de Deus dia e noite, não tem nenhuma maldade, ele busca eliminar todo tipo de maldade, de impulso carnal, e aí o cara ele vai para um estudo de um livro, para o estudo de uma técnica, para o estudo de uma ciência específica, para o estudo de uma vertente religiosa, e o cara não volta, o cara se perde. A fé dele é destruída, ele não consegue mais encontrar a razão das coisas, o cara fica depressivo, começa a duvidar de Deus, da criação, e quando você menos espera, o cara ou tá perdido aí na depressão, na tristeza, na angústia, ou o cara até se bandeia pro outro lado. Então eu não faço muito vídeo sobre esse tipo de tema, porque eu tenho medo, eu não quero inspirar vocês a fazer nada, entendeu? Mas ao mesmo tempo eu tô vendo que tá tendo existe um grande número de pessoas hoje que tá buscando esses conhecimentos, e eu quero fazer a minha colaboração para explicar o que é, para você saber aonde você tá se metendo antes de você ir lá e pegar um outro cara. Porque o que eu tenho visto na internet? Eu tô vendo canais hoje que dão aulas de Kabbalah, e os caras são satanistas, os caras são ocultistas, e eles estão usando a Kabbalah para levar as pessoas para o mal, ensinando a usar a Kabbalah como se fosse uma espécie de poder, de acesso para você ficar rico, para você ter isso, para você ter aquilo, e vendendo aquilo ali, e vendendo e levando aquilo para um lado das trevas, um lado ocultista mesmo. E aí as pessoas começam a se apaixonar pela Kabbalah, por ver que é um livro que fala da criação, fala de Deus, e quando menos espera a pessoa tá no ocultismo, entendeu? Então eu não quero que vocês caiam nesses canais. Então eu prefiro eu aqui trazer para vocês a informação, porque eu sou cristão, eu creio no Deus único, eu sirvo a Deus e oro todo dia para Deus me dar força para que nada disso nunca me contamine, e eu quero trazer para vocês um conteúdo puro, real, falando o lado bom, o lado ruim, e sendo humilde aqui para dizer que eu ainda estou analisando a Kabbalah. Eu estou tentando decifrar realmente até que ponto ali eu posso absorver isso para mim como verdadeiro, e até que ponto eu tenho que ter medo dela, porque eu acho que é um livro de ter medo, é um livro poderoso. Eu vou dar um exemplo. Existem relatos de rabinos que contam, por exemplo, assim, iam na casa de alguém e aquela pessoa estava com um problema mental. E através de versos da Bíblia, baseado na Kabbalah, eles colocavam ali todo um sentido de letras do alfabeto, do seu nome, com o nome de Deus, com o que está escrito ali, uma junção daquilo ali para
colocar na porta da pessoa ou no quarto da pessoa aquele pergaminho, aquela página, aquela folha, e aquilo ali tem um poder de libertar, de curar, ou de enriquecer alguém, ou de dar saúde para alguém, dar 15 anos de vida a mais para alguém. Isso é estranho, isso para mim, para você, para nós que somos cristãos e que não estamos acostumados com esse universo de usar o poder espiritual das coisas, dá a impressão de feitiçaria, dá a impressão de magia, de mágica, que a gente sabe que isso não agrada a Deus. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando de uma mágica, vamos dizer assim, de uma magia, do lado místico das coisas, mas é um lado místico que está devoto a Deus. Pelo menos na Kabbalah judaica, tá? Na Kabbalah original ali dos caras. Eu já vi Kabbalah com origem babilônica, com origem egípcia, já vi compilado disso tudo. Então você não quer ter acesso a uma Kabbalah babilônica, egípcia. Você não quer ter acesso a uma Kabbalah renovada com os conhecimentos de Salomão. Você não quer entrar nesse mundo. Isso não é bom para mim, para você, para ninguém. Agora, eu tô indo devagar nessa Kabbalah judaica, na Kabbalah do judeu, do rabino, entendeu? Hebraica ali, né? Porque ela enriquece um pouco alguns conhecimentos sobre a Bíblia mesmo, sobre a própria Torá. Mas, ao mesmo tempo, tem que tomar muito cuidado porque ela tem esse aspecto místico, esse aspecto que lembra um pouco a feitiçaria, para ser bem claro e honesto. Então dá medo, entendeu? Uma feitiçaria que louva a Deus, que honra a Deus, mas que usa o poder espiritual de Deus, do universo, da criação, para realizar coisas muitas vezes pessoais. Coisas para mim mesmo. Quero ficar rico, eu vou usar aquilo ali. Quero ter saúde, eu vou usar aquilo lá. Mas sempre honrando, não estou falando totalmente mal, entendeu? Não estou querendo dizer que é feitiçaria. Eu estou dizendo que a gente vê como feitiçaria. Não necessariamente é feitiçaria. E se esse livro realmente foi dado por Deus para Moisés, então é menos feitiçaria ainda. E no final das contas, toda magia, todo tipo de poder material ou espiritual não é permissão de Deus? Não vem de Deus? Então onde eu quero chegar? Se o mal tem os seus poderes paranormais, tudo aquilo ali vem de quê? De anjos caídos, que foram criados por quem? Por Deus. Então, da onde vem toda a origem do poder? De Deus. Tudo que existe vem de Deus. Qualquer força de atração para o bem ou para o mal não pode existir se não for Deus o Criador. Então, eu quero dizer para você que eu acredito que esse mundo místico ele existe, ele funciona, entendeu? Ele é real. Mas eu tenho as minhas resguardas quanto à autorização do ser humano de usar esse tipo de coisa. Entendeu? Vou te dar um exemplo, vou fazer uma analogia aqui. A gente tem Adão e Eva no jardim, eles tinham total liberdade para fazer o que eles queriam, menos uma coisa, comer o fruto da ciência do bem e do mal. Ok, aquele fruto que estava ali, ele estava acessível a eles. Era só pegar, mas não era para pegar. Então eu tenho as minhas dúvidas, será que a Kabbalah, ela está acessível a mim, a você, mas será que é para pegar? Será que a gente pode pegar? Até que ponto a gente pode desagradar a Deus pelo envolvimento, pelas práticas da Kabbalah? Eu não sei. Eu sei que os rabinos e o pessoal que crê que a Kabbalah foi dada por Deus, dado para Moisés por Deus, eles acreditam que, muito pelo contrário, que é uma obrigação você estudar, você conhecer e você decifrar esses mistérios. Como eu disse, é muito interessante. Imagina você ler um salmo, levo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, fez sair a terra. E você acha que é só aquilo ali que está escrito. Lindo, maravilhoso, tem um poder espiritual muito forte. E aí a Kabbalah, ela vem com aquela mesma coisa e ela fala, olha, tem tantas letras, tem tantos números, significa tal coisa, e essa frase, dessa forma, tem esse poder na sua vida. Você entende? É uma receita, é uma nova interpretação. Quem lê a Torá oral vai ter acesso, então, a um novo entendimento da Bíblia, da Torá, das coisas espirituais. E vai ter o conhecimento para aplicar esses poderes na própria vida. Então é interessante porque a Kabbalah, ela vai mostrar como o mundo é espiritual, ela vai mostrar uma hierarquia de anjos, ela fala até de Metatron, o ancião de dias, que é citado no livro de Enoque. Então tem muita coisa, tem coisas bizarras. Vou falar uma coisa bizarra agora, tá? Uma coisa bizarra dos meus estudos aí que eu tenho feito.
Eu tô fazendo mais, então eu vou fazer mais vídeos, tá? Eu vou fazer uma temporada de vídeos nesse aspecto. Se vocês estão gostando, me fala, comenta, deixa o like, compartilha, porque eu tô interessado em trazer mais para vocês, com cuidado, com receio, com muita calma, mas eu quero trazer mais conteúdo assim para vocês. Eu quero descobrir e ajudar vocês a descobrir também, sem que vocês tenham que ir para canais que vão levar vocês para outro lado, ou leituras perigosas podem levar vocês para outro lado. E não adianta você ir lá, e até os rabinos falam, não adianta você, até os cabalistas falam, não adianta você ir lá e comprar a Torá, a Kabbalah e ler, você não vai entender ela, porque ela tem numerologia, geometria sagrada, você precisa de uma base, precisa de uma mentoria, de certa forma, iniciação, para você poder entender e compreender realmente o que está escrito ali e o que ela está querendo dizer para você. Não é um livro qualquer que você compra ali, lê e pronto. E se você comprar e ler e pronto, eles dizem que é perigoso para você. Ah, mas tem ateu que usa ela para a teoria da atração, porque eles leem a parte do aspecto que o mundo é energia, que você pode atrair energia, então eles consomem esse aspecto. E o ocultista ele já usa pro mal mesmo, entendeu? Mas voltando, eu vou falar aquele aspecto místico que eu falei que eu ia falar, que é um pouco assustador. Existe uma lenda, tá? Que eu vou fazer um outro vídeo falando mais sobre isso. Eu vou resumir. Se vocês acharem interessante, me pedem que eu vou fazer um novo vídeo falando sobre o Golem. O que é o Golem? O Golem é uma criatura de barro que, segundo a lenda, se é real a gente não sabe, mas que um rabino de séculos atrás, com o uso da Kabbalah, com o uso do nome de Deus, de simbologias e geometrias sagradas, ele conseguiu, e diz ele que porque Deus mandou, né? Isso aí é onde eu começo a duvidar, porque para mim não faz sentido. O povo hebraico, os judeus, eles estavam com problemas naquele local, naquele momento, e eles precisavam de proteção. Então, ele estudou muito e ele foi no barro, montou um boneco de barro, usou geometria, numerologia e a própria Kabbalah, e então aquele boneco teve vida e começou a servir então aquele rabino para tudo que era necessário, inclusive para proteger o povo. Isso para mim é surreal. Eu não estou dizendo que eu duvido que isso é possível, mas para mim eu não consigo imaginar Deus mandando você construir um boneco e dando vida para esse boneco. Para mim isso é muito mais pro lado negro da história do que pro lado positivo. Então eu fico meio assim com certas coisas, sabe? Eu acredito que muitos cabalistas pendem pro ocultismo, pendem pro lado negro. Talvez eles extrapolam, talvez tenha um limite do que você pode entender e até usar na Kabbalah. Talvez as pessoas passam do limite, talvez as pessoas elas começam a exagerar e usar poderes divinos para realizar coisas usando o nome de Deus, coisas que talvez Deus não esteja se agradando, é a minha opinião. Entendeu? Eu ainda estou no começo aí, relativamente, desses estudos que vão durar muito tempo, tá? Mas eu tenho minhas resguardas sobre certas coisas, tá? Então, essa parte do Golem eu não consigo botar fé que Deus mandou fazer. Eu vou fazer um vídeo contando a história real, tudo. Esse não é o vídeo do Golem, mas eu acho interessante, vocês vão querer. E aí eu quero falar também com vocês, porque no ocultismo existe um ritual do Golem também. No satanismo, nas sociedades secretas, existe também a criação desse golem. Eles têm uma forma de criar esse golem, tá? É um assunto para outro vídeo, mas eles têm. Eu vou falar tudo isso se vocês quiserem. Comenta. Se tiver comentário pedindo, eu vou contar a história do golem na versão da Kabbalah e na versão do ocultismo. As duas versões que eu já estudei. E eu vou falar para vocês como isso já foi feito e como isso existe e é perigoso. No mundo espiritual até no mundo material. Mas o que eu quero chamar a atenção é que você vê que o ocultismo tem uma versão do Golem e a Kabbalah tem uma versão do Golem, são diferentes e são iguais ao mesmo tempo, então é perigoso. Então é isso, pessoal, eu queria trazer para vocês o que é a Kabbalah segundo os meus estudos, segundo a minha visão, sobre a minha compreensão. Talvez você vai ver e já vai achar horrível, não vai querer nem mexer, talvez vai ter pessoas que vão ir mais fundo e vão sentir que não tem problema, mas cuidado para não desagradar a Deus. Eu acho que assim, a Bíblia e os ensinamentos que estão ali, eles são o que a grande população poderia ter acesso. Talvez tenha mais conhecimentos espirituais, talvez não. Existem conhecimentos espirituais que a gente pode ir além e saber mais, e conhecer mais, e ser revelado para nós por Deus conhecimentos a mais. Mas a gente tem que sempre tomar cuidado para não extrapolar os limites
Não porque não vai acontecer, ou porque é mentira, ou porque... Mas até que ponto Deus se agrada? Entendeu? Como eu disse, é interessante o cara pegar o Salmo, o cara fazer uma numerologia bíblica com o nome de Deus dentro do Salmo, colar na parede dele e pronto, a riqueza, a prosperidade, a saúde vai acontecer. Mas isso, para mim, entra em conflito com o que eu acredito que é o limite humano. E eu mesmo não faria isso. Eu não faço esse tipo de coisa. Eu não tenho coragem para fazer isso. A não ser que eu tivesse realmente uma compreensão, que eu sentisse que Deus me revelasse de que, olha, não tem problema. Eu não consigo me imaginar praticando certas coisas. Por mais que ali na Cabalá tá dizendo que é normal e que Deus deu esse conhecimento para Moisés. Lembrando que não é porque os caras afirmam que Deus deu esse conhecimento para Moisés que a gente vai aceitar piamente. Entendeu? É a mesma coisa em relação ao livro de Enoque. Eu falo do livro de Enoque, é um livro que eu considero muito. Mas não é por isso que você tem que pegar o livro de Enoque e colar dentro da sua Bíblia. Então são coisas que você e a sua relação com Deus vão sentir e vão medir, e usa o seu termômetro espiritual para saber os seus limites. Se você não tem termômetro espiritual, se você não consegue entender os seus limites, não leia, não pesquise, não faça nada, para agora. Porque se você não tem termômetro, você não está próximo do Criador para entender o seu limite, você pode errar. E se você tem limite e seu termômetro está apitando, para também. Porque a gente não pode passar dos limites, o ser humano tem limites. Nós não temos o direito de fazer tudo o que a gente quer sem desagradar a Deus. Tem coisas que nós vamos fazer e vai desagradar o Criador. E isso pode custar a nossa salvação. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então use o seu limite, cuidado, conhecimento sem preparo. Conhecimento na cabeça de pessoas que não têm base vira o caminho da perdição. Eu tenho um vídeo, eu vou deixar links sobre outros temas aí que vão abordar. Se você gostou desse vídeo e quer saber um pouco mais, comenta. Se você tem alguma dúvida, comenta que eu trago a resposta no próximo vídeo. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, comenta aí também. Deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal.